Bom, gente, esse é um vídeo para explicar como fazer um primeiro programa usando o compilador CodeBlocks. Bom, eu vou abrir primeiro aqui o CodeBlocks. No meu caso, ele está aqui na área de trabalho. Essa é a página inicial do CodeBlocks. O que a gente vai ter que fazer? Então, nós vamos fazer nosso primeiro programa. Eu vou vir aqui em File, New, File. Então, vou criar um arquivo, que é o que a gente chama de arquivo fonte do nosso programa. Vou escolher, então, aqui C/C++, que é o tipo de linguagem que a gente vai usar. Vou em Go. Aqui eu vou escolher, então, C++, Next. Nessa tela, o que a gente vai fazer? Escolher o local onde eu vou salvar o meu arquivo. Então, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, vai abrir essa telinha. Aqui eu vou escolher onde eu vou salvar. No meu caso, eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Então, selecionei aqui a área de trabalho. Em algumas vezes, você vai ter que selecionar aqui. E vou dar um nome. Nessa parte, eu vou dar um nome para o meu primeiro programa. Vou chamar, então, aqui de exemplo 1. Então, eu dei um nome, exemplo 1. Vou clicar em salvar. Voltou para essa tela. Vou dar Finish. Essa área branca é a área onde nós vamos digitar os nossos programas. Toda vez eu tenho que estar nessa área para conseguir digitar um programa. Então, nós vamos começar aqui com o que a gente chama de biblioteca. Então, eu vou incluir algumas bibliotecas. O que é uma biblioteca? Biblioteca é um arquivo que tem algumas coisas prontas. No nosso caso, tem alguns comandos que o programa vai aceitar. Então, nós vamos incluir uma biblioteca que é a IOStream. O legal do CodeBlocks é que na hora que você começa a escrever, ele já traz para você algumas coisas. Você pode dar Enter em cima do que ele mostra. E vou incluir também um using, um namespace aqui. Eu vou usar então esse namespace std, que é uma região onde também tem algumas coisas prontas. No nosso caso, nós vamos usar o cout, um objeto para mostrar algumas informações na tela. Então, eu preciso incluir também, colocar essa linha aqui de comando, com esse using namespace std. Bom, todo programa nosso tem que ter uma função principal. Então, vamos incluir essa função principal. Então, eu vou pôr aqui int main de principal. Então, essa é a nossa função principal. Então, vou mostrar aqui, vou colocar, então, sempre chaves para mostrar o que inclui essa minha função. Nesse caso, a minha int main, tudo que tiver entre essas chaves será a minha função principal, meu programa principal. Para esse programa principal nosso, para esse exemplo 1, a gente vai fazer ele bem simplesinho aqui. Então, eu vou usar aqui o meu cout. O cout, então, ele mostra alguma mensagem na tela ou alguma informação na tela. Então, nós vamos colocar aqui um bem-vindo, sempre usando cout menor, e o que eu quiser mostrar na tela eu vou colocar entre aspas duplas. Vejam que as cores mudam, tanto para o cout quanto para o que vai ser mostrado na tela. A mensagem que é mostrada na tela fica de cor diferente. Isso é legal porque o compilador ele já começa a te mostrar como que cada coisa fica. E aí você vai criando o hábito
e quando você escreve alguma coisa errada, você logo percebe. Vamos usar aqui um outro layout. Nós vamos colocar aqui, esse é meu primeiro programa. Notem que eu também estou colocando sempre ponto e vírgula no final de cada uma das linhas do meu programa. Se você não colocar, vai dar erro. Ok. Feito isso, nós vamos compilar o programa, rodar ele e executar ele, para a gente ver se está funcionando. Então, nós temos que testar ele. Então, esse é o nosso programinha. Eu preciso testar para ver se ele está certinho. Então, para a gente rodar, a gente pode apertar o botão do seu teclado F9 ou vir aqui e clicar aqui, ó, nessa setinha. Bom, rodou. Então, essa é a tela do meu primeiro programa. Tá aqui escrito, então, aqui, bem-vindo. Apareceu essa coisa estranha, esse caractere especial aqui. Isso é devido porque eu coloquei no meu texto aqui do meu programa um acento. Então, a gente vai perceber que se usar acento, ele vai colocar caracteres especiais aqui. A gente tem que trabalhar isso de uma melhor forma. Por enquanto, a gente vai tirar os acentos. Não vamos deixar nem acento, nem C cedilha, nem tio, nenhum caractere especial. E aí, ele deixou essas coisas aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou melhorar um pouquinho meu programa até para leitura mesmo. Vou fechar ele aqui. Sempre, gente, é importante fechar esse executável. Então, isso aqui é a janela da execução do meu programa. Se ela estiver aberta, eu não consigo compilar outro programa. Então, eu vou sempre criar o hábito de fechar. Eu posso fechar aqui ou dar um Enter, que ele vai fechar. Vou melhorar ele, então. Vou tirar esse E, vou colocar só sem acento. E vou colocar um barra N, tudo minúsculo. Um barra N aqui e um barra N aqui em cima. E vou pôr um outro comando aqui, que é o meu get. O get, para ele funcionar, eu vou ter que incluir uma nova biblioteca. Então, eu vou dar um Enter aqui e vou dar outro include. Toda vez que eu quiser incluir uma biblioteca, eu tenho que colocar, então, jogo da velha include, menor, coloco o nome da biblioteca, essa é a conaio.h, e vou fechar aqui, então, biblioteca. Então, incluir aqui os barra N para cada uma das mensagens, incluir esse get aqui com a sua biblioteca. Toda vez que eu incluir alguma coisa nova, eu vou rodar de novo, vou compilar e executar ele de novo para me ver se ele está funcionando. Vamos lá. Tá aí, nosso programa. Com uma carinha melhor e com uma facilidade de ler. Vejam que o barra N foi usado para poder quebrar as linhas. Então, eu quebrei uma linha. Cada uma das linhas ficou numa linha aqui do meu programa executável. Fica mais fácil de ler. É obrigado a usar o barra N? Não. Só que o anterior ficou bem mais difícil de ler. Esse eu já consigo ler melhor. E aqueles outros escritos, o que aconteceu foi quando eu usei o get, ele para a tela aqui para eu conseguir ler e não mostra aqueles escritos, a menos que eu dê um Enter. Quando eu dou um Enter, ele mostra isso aqui. Quando eu dou outro Enter, ele fecha a tela.